E o Léo Lima, um dos destaques do time do Vasco da Gama. Mas vamos então conferir as escalações, começando pela escalação do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que vai a campo assim: um Darley, aí 3 zagueiros, 3 Pedrinho, 4 Claudio Miro, que é o líbero, e 5 Roger pela esquerda, 5 no meio, 2 Anderson Lima, 7 Tinga, 8 Emerson, 11 Rodrigo Fabre e 6 Gilberto à esquerda. No ataque, Luiz Mário, número 10, e Grafite, número 9, o técnico é o Tite. Para enfrentar o Grêmio aqui no Estádio Olímpico, depois de vencer na primeira rodada, o Vasco da Gama vai a campo com esta formação. O time do técnico Antônio Lopes começa com Elton, número 1. Aí 4 zagueiros, 2 Wellington, 3 Jeder, 4 Emerson e meia dúzia o Ederson. Jorginho está machucado, não joga. 5 Haroldo, 7 Bruno Lazzaroni, os 2 volantes, 8 Léo Lima, 19 Siston. Aí número 10 Ramon encostando lá no atacante, que é o ataque é composto apenas pelo Souza, número 9. O técnico é o Antônio Lopes. Os times batem bola no gramado aqui do Beira-Rio. É para lá que nós vamos, com os repórteres Glauco Paza e Eric Faria. Ouvindo aqui o goleiro Darley, que volta ao Estádio Olímpico depois de 5 meses. É uma emoção e tanto. É importante, né? Tudo que eu tinha vontade novamente de fazer, que era jogar, consegui voltar. Agora é pedir a Deus que ocorra tudo bem, que a gente consiga uma boa vitória, né? Para coroar essa volta. E se Deus quiser vai dar tudo certo, torcer para isso. Aí o goleiro Darley, Luiz. Conversar aqui com o Siston, que está fazendo o aquecimento. Time do Vasco de camisa de manga comprida, luvas. E o Siston é uma das apostas do técnico Antônio Lopes desse novo Vasco. Siston, como é que vem o Vasco para esse jogo contra o Grêmio? É um primeiro grande teste para essa equipe que está toda renovada, né? Boa noite. Boa noite. A nova fase do campeonato. Nós vamos jogar a primeira partida fora de casa. É uma sensação estranha, o frio, que a gente não está acostumado no Rio. Mas o time está pronto. O professor Lopes trabalhou durante esses dias que antecederam a partida e nós vamos fazer uma boa partida. Tá aí o Siston, um dos frutos dessa nova geração promovida pelo Lopes. Luiz Roberto. Paulo Roberto Falcão, sua expectativa para este clássico do futebol brasileiro, Grêmio Vasco aqui no Olímpico? A menor possível. É claro que o jogador Siston falou bem, está muito frio, vai ter que correr, né, porque senão não tem jeito de aquecer. É um jogo interessante, o Vasco tentando montar um novo time, o Grêmio um time mais antigo, mas ainda buscando a sua melhor condição, perdeu o Zinho, que era o jogador que organizava, o Grêmio não achou ainda para um substitutozinho. É um jogo interessante pela garotada, é sempre bom ver o início do Campeonato Brasileiro, que a gente começa também a conhecer a esquematização dos times. Vamos confirmar o trio de arbitragem. Do domingo no Maracanã, a estreia do Romário pelo Fluminense. Do Paraná, Éber Roberto Lopes, com Roberto Bratz, assistente 1, e Rubens Berton, assistente 2, Renato Marcília. Boa noite, Luiz, boa noite, amigos da Rede Globo. O Éber Roberto Lopes é um árbitro que se caracteriza por ser disciplinador. Note que o Joãozinho, no primeiro tempo, já foi expulso lá no Maracanã por uma entrada por trás, e é assim que tem que ser, preservar o jogador de talento. Ele é um dos árbitros mais prestigiados do futebol brasileiro e está lutando por uma das 2 vagas da FIFA que deve abrir este ano. Aí o Éber Roberto Lopes. E o goleiro Darley, que está de volta ao Estádio Olímpico, não jogava desde o dia 16 de março. E usa ali uma espécie de uma tiara, né, para proteger o cabelo. Tá com uma vasta cabeleira aí o Darley. No dia 16 de março ele enfrentou o Figueirense aqui. O Grêmio perdeu por 4-3. Suspenso depois do jogo contra o 12 de outubro pela Libertadores. Na agressão ao assistente Walter Rial, o uruguaio Walter Rial. Bola rolando já para Botafogo e Atlético Mineiro no Maracanã, e também para Corinthians e Internacional no Pacaembu. Sendo respeitado 1 minuto de silêncio aqui no Estádio Olímpico. Autoriza Éber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo, começa Grêmio e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Segunda rodada do Brasileirão 2002. E a primeira falta agora sobre o Rodrigo Fabre na tentativa de arrancada. Foi atingido pelo Bruno Lazzaroni, a primeira falta do jogo. E uma falta forte, hein, Marcília? Mas usou mais o corpo. Evitou até de dar um pontapé ao jogador. Ficou bem apenas na advertência verbal. Grafite jogando na esquerda, buscando bem o Gilberto, e a falta de novo. Luiz Mário, a marcação em cima.
O Haroldo, que deve fazer marcação individual no Luiz Mário, comete a primeira falta, o número 5 do Vasco, Haroldo, em cima do número 10 do Grêmio, Luiz Mário. E a falta é ótima para o Grêmio, que tem Anderson Lima, que fez um dos gols mais bonitos, veja ele aí com o número 2 da primeira rodada lá em São Paulo contra o Palmeiras, pegou um sem pulo sensacional e tem feito gols importantíssimos na jogada de bola parada com a camisa do Grêmio. Daí a preocupação do Elton. O jogo começa a todo vapor aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Veja a preocupação dos jogadores do Vasco, dos jovens jogadores do Vasco da Gama. Na formação da barreira, Anderson Lima para a cobrança. Olha a falta ótima para o time do Grêmio, a preocupação do Elton. Pega bem o Anderson Lima. Autorizado, vai para a bola o Anderson, pé direito. Gol! Esse fundamento como poucos no futebol brasileiro. 1 minuto 35 segundos, a cobrança no canto do Elton. Esticou todo, mas não chegou lá. Segundo gol do Anderson Lima no campeonato, primeiro do jogo. Começa quente o clássico aqui no Olímpico. Anderson Lima, 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco e vai por água abaixo. Todo o sistema que o Antônio Lopes trabalhou essa semana, de botar o time mais defensivo na expectativa de colher 2 empates nos jogos desta semana. Hoje aqui em Porto Alegre, sábado em Curitiba, contra o Atlético Paranaense em 2 jogos fora da cidade do Rio de Janeiro. Pois é, Falcão, e sempre que tiver bolinha na tela da Globo é porque tem gol na rodada, mesmo que eu não diga que pintou a bolinha, onde ela pintar é porque tem rede balançando. E aqui começa 1-0 para o Grêmio, um golaço do Anderson Lima. Com 1 minuto, aí ó, Vitória 2, o Goiás 1. Neném fez o gol do Goiás, Falcão. Então, na realidade, o time do Vasco, obviamente, o Antônio Lopes trabalhou aqui, sabe como funciona, tem que segurar um pouquinho nisso do jogo para depois tentar sair para o jogo. Não conseguiu, o Grêmio foi muito feliz na cobrança de falta, aliás, perto da área. O Anderson tem uma facilidade de fazer gols impressionante. E bateu exatamente no canto do goleiro, esperando, claro, que o Elton saísse um pouquinho para que ele metesse o pé na barreira. Ele foi inteligente, meteu no canto do Elton, o Elton não conseguiu chegar. É um jogo que começa muito bem para o Grêmio e que agora o Vasco vai ter que se impor e sair para o jogo. Foi uma espécie de contra-veneno para o Antônio Lopes, ele que pedira ao Souza para cavar faltas na entrada da área, justamente para aproveitar a habilidade do Ramon nesse tipo de cobrança. E só não esperava que o Grêmio também fizesse a mesma coisa. E do grupo atual de jogadores do Grêmio, o Anderson Lima é um dos goleadores. É o 7º gol dele na temporada. É o segundo no Brasileiro dos 2 gols do Grêmio. Repito, fez aquele gol lindo contra o Palmeiras no último domingo lá em São Paulo. Domingo fez homenagem a Carol, a filhinha do Anderson Lima. Deve estar feliz da vida com mais um gol do paizão. Aí sai jogando o Vasco. Você viu o trabalho ali do Ramon. Olha quantos jogadores no círculo central. Se manda o Léo Lima, botou na frente pro Ramon. Que bolão! Olha o Ramon de pé esquerdo, Darley para fazer a defesa. Caiu no pé que não é o bom do Ramon. Mas o Vasco chegou, teve a primeira oportunidade para o empate. Mas o segundo gol dele contra o Figueirense foi também com o canhoto. Pegou mal, mas acabou desviando do goleiro. Boa jogada do Vasco, velocidade, saindo de trás. E esse vai ser o Vasco, saindo de trás, com toques rápidos, jogadores habilidosos e de velocidade. Está jogando o time do Vasco. Temperatura na casa de 10 graus aqui em Porto Alegre. Faz frio no sul do Brasil. Se manda o time do Grêmio, você viu o trabalho do Roger. Recuperação aí do Léo Lima. Léo Lima botou no comando, que bolão para o Siston. Pode empatar, Siston bateu de novo, Darley voltou no Siston. De novo para ele, pé direito, Darley de novo. Impressionante. O Siston está jogando com a camisa 19. 3 chutes, 2 com o Darley. Uma com o Anderson, ou com o Tinga que estava ali.
Impressionante, não entrou o Vasco criando mais uma oportunidade no mesmo lugar, Falcão. É interessante que o Grêmio, o jogo recente tinha começado, não dá para dizer que o Grêmio merecia aquele gol de 1-0, mas que o Vasco já não merecia estar perdendo, já não merecia. 2 chances de velocidade, de toque, que chegou com muita facilidade na frente do Derlei, que foi brilhante nessa última defesa. Tá voltando em grande estilo ao Estádio Olímpico depois de 5 meses o Darley. Titular do gol do Grêmio desde 93. Aí o Darley, aos 29 anos, 1,85 m, gaúcho de Criciúmal, no interior do estado. Lateral favorecendo o time do Vasco da Gama. O Luiz Roberto disse agora há pouco que o Siston usa a camisa 19, não custa nada lembrar que a 11 do Vasco está aposentada em homenagem ao Romário hoje no Fluminense. Se manda o time do Vasco, você viu o trabalho do Souza, a tabela. O corte foi do Pedrinho. E o Luiz Mário está sendo marcado homem a homem. Marcação individual do Haroldo. Rodrigo Fabre, tá aí o Haroldo. Aí saiu jogando na esquerda, buscando o Ederson. Siston devolve no Ederson. Lateral revelado pelo americano de Campos. Passou aqui pelo futebol gaúcho, jogou no Internacional. Aí o Ramon, jogou no comando. Souza devolveu no Ramon. E a chegada do Roger, sai jogando na esquerda, buscando o Gilberto. Passou errado, recuperação do Léo Lima. Briga o Tinga. Também o Emerson e a sobra do Rodrigo Fabre. Bom, o jogo começou, 1 minuto, saiu o gol. De qualquer forma, a gente vai para os favoritos. Você, internauta de todo o Brasil, você que liga na Globo e que pode navegar pela grande rede, respondendo aquela interativa, né? Os favoritos, empate 9%, Vasco 40% e o Grêmio com 51% na opinião dos telespectadores que navegam pela grande rede. Globo.com/brasileiro 2002. Participe, dê sua mensagem, dê nota para os jogadores, faça suas perguntas, venha interagir conosco. Aí o Grêmio com o Grafite. E a falta cometida pelo Grafite. Vamos ver de novo o gol? Naquela cobrança do Anderson Lima. Olha lá, pé direito no cantinho, salto do Elton. Deu para ver direitinho, Luiz, que o Elton faz uma menção de sair para trás da barreira, que é onde o espaço é maior e onde normalmente os batedores batem. E quando ele faz isso, o Anderson coloca no canto onde ele está. Aí não deu tempo para voltar. Se manda mais uma vez o time do Grêmio com o Claudio Miro. Aí Luiz Mário, ele sempre com o Haroldo. Anderson Lima, o homem do gol. Aí o Tinga. Outra falta do Haroldo sobre o Luiz Mário. O juiz está dando vantagem. Rodrigo Fabre e a falta sobre ele. O Bruno Lazarão chegou atropelando agora. Falcão. O Haroldo vai marcar o Luiz Mário. O Luiz Mário pega na bola e faz falta. No lance de falta, o Grêmio, por enquanto, vai decidir o jogo. Não adianta nada aí. Não, o que é pior, o Haroldo é um jogador que joga na frente da zaga. E o Luiz Mário vai sair para tudo que é lado, vai tirar ele dali, que vai sobrar espaço para o jogador sair de trás. Não tem a necessidade de fazer uma marcação individual acima do Luiz Mário. É um jogador de velocidade, mas que precisa de espaço. Se começar a sair, vai facilitar para o Grêmio. O Grêmio tem bons batedores. Não só o Anderson, mas o Rodrigo Fabre também pega muito bem. Essa posição talvez seja até mais para o Rodrigo Fabre, né? Não só porque a bola está um pouco mais pela direita e ele é canhoto, mas pela própria distância. Chuta muito forte o Rodrigo Fabre. Aí a falta é boa para o Grêmio de novo. O Rodrigo Fabre vai para a bola. Aí de pé esquerdo, que pancada, tocou na barreira. Aí está jogando o Vasco com o Ramon. Souza. E a bola vai saindo lateral, favorecendo o time do Grêmio. As 3 faltas cometidas pelo Grêmio no jogo foram feitas pelo Grafite, que agora sofre a falta. Sem contar, Luiz, que essa marcação também individual expõe muito o marcador ao excesso de faltas e cartões, às vezes desnecessários, né? Os gritos do Elton, a preocupação do goleiro do Vasco. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Anderson Lima, aí com a número 2, fez o único gol do jogo em cobrança de falta. Vai de novo Anderson Lima, levantamento, Rodrigo Fabre está livre, Elton saiu para fazer a defesa. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de esperança. É o Vasco com o Siston. Mas a jogada individual, o Souza se manda, vai pelo comando. Trabalhou com o Ramon. Aí o Wellington. Passe errado, recuperação do Anderson.
Entre as pernas do Wellington, que ficou irritado. Wellington, faz 2 toques, domina e passa. Mostra o lateral aí, vamos lá. Alguns jogadores do Vasco estão jogando de luvas em função do frio que faz em Porto Alegre. No início do jogo, 10 graus a temperatura. O Léo Lima está de luvas e também o Souza. Olha o cruzamento chegando, o Grafite. Aí o Léo Lima dominando. Marcação do Roger sobre ele. E a falta cometida do Roger sobre o Léo Lima, que está jogando aí de luvas. Na verdade, todos os jogadores entraram em campo de luvas. Mas aí talvez notaram que o frio não era tão grande assim, ou eles não estão acostumados a jogar de luvas, e alguns tiraram a luva, como você disse, Luiz. O Ramon acabou de atirar ali o par de luvas. O camisa 10 do Vasco da Gama. E todos com luvas do uniforme, provavelmente, que todos com luvas negras. Vasco hoje com o uniforme todo na cor preta, com a faixa transversal branca. Marcante. Vai, Wellington! Vai! Gritos do Antônio Lopes aí, pedindo para o Wellington se mandar, ele se manda. Aí veja o Wellington. Ela vai sobrando com o Souza, tentou girar no fundo, cruzamento. E o desvio do Pedrinho, a bola vai pela linha de fundo. E o escanteio favorecendo o Vasco. Jogo quente no Estádio Olímpico, mesmo com 10 graus de temperatura. Veja lá a preocupação do Danley. Você vê o Bruno Lazzaroni, começou no Flamengo como atacante, agora é volante no Vasco. Vem a cobrança do escanteio. Muito forte, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, sempre um plano para você economizar. São Caetano vai vencendo o Fluminense por 2-0. O Vitória batendo o Goiás por 2-1. Olha a segunda bola aí. E aqui os gritos do Antônio Lopes. E a bolinha pintando na tela da Globo. Tem rede balançando no Brasileiro. A Ponte Preta faz 1-0 no Coritiba. Elivelton é aquele do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Cruzeiro. Internacional de Porto Alegre. E agora na Ponte Preta. Falta cometida sobre o camisa 7, Bruno Lazzaroni. Tem pressa o Vasco. Aí o Wellington. Recuperação do Grafite. Surgiu lá no futebol de São Paulo o Grafite. Lá no Paulista de Jundiaí. Fez um bom Paulistão jogando pela Matonense. E aí aconteceu em nível nacional jogando pelo Santa Cruz do Recife no ano passado. O camisa 9, Grafite. Tem o Vasco com o Léo Lima. Bruno Lazzaroni. Aí o Ramon. Sempre habilidoso. A falta sobre ele cometida pelo Anderson. Juiz do jogo, o paranaense Éber Roberto Lopes. Girou bem o Souza. Levou para o pé direito. Tentou armar para o chute. Queria falta e o Claudio Miro saiu jogando. Recuperação do Jéder. Wellington. De novo no Jéder. Toque do Roger, a bola volta no Léo Lima, tocou no Souza. Pedrinho chega na antecipação, ele e o Ramon, jogo muito disputado e o lateral favorecendo o Vasco da Gama. Aí o Pedrinho. Os 3 zagueiros do Grêmio, de origem, os 3 sempre jogaram em outras posições. Claudio Miro de meio de campo, Pedrinho também e o Roger lateral esquerdo. Pedrinho lateral direito, Claudio Miro meio campo e o Roger lateral esquerdo. São jogadores que têm essa dificuldade, principalmente na bola alta. O Roger não tem o cavalares. Olha a bola pro Grafite no comando, chegou batendo no cantinho. Elton manda para escanteio. A marcação sobre o Luiz Mário não está funcionando. E ele está sendo decisivo no jogo. De novo ele recebeu na direita. O Haroldo, desesperado, não conseguiu chegar. E o Luiz Mário botou a bola para o Grafite por pouco. Não resolveu a parada e fazer o segundo gol.
Vai lá para fazer a cobrança o Rodrigo Fabre. Escanteio pela direita. Zagueiro Emerson, hein? Muitos gols no primeiro semestre. Foi lá para a área, bola para o Anderson. Vem o levantamento. Olha o Pedrinho. Chegou tocando de cabeça, Elton vai saindo. E de soco jogou a bola para a lateral. A saída do Elton, jogada normal. A interpretação do Weber foi correta. Que foi ele, goleiro, que se precipitou, né? Correu o risco. Sai jogando o Vasco, bola com o Ederson. Aí o Bruno Lazzaroni. E o lateral favorecendo o Vasco da Gama. Amanhã, Liga Mundial de Vôlei, Brasil e Rússia. A decisão do primeiro lugar do grupo do Recife da Liga Mundial. Hoje o Brasil venceu a Holanda por 3-0. Recebendo o carinho do povo pernambucano, dos brasileiros do Recife, claro, de você, de todo o Brasil, que amanhã vai estar ligado, acompanhando, direto do Recife, Brasil e Rússia. Que jogo, hein? A Rússia só perdeu uma nesta Liga Mundial. Luiz, e o Tinga sinalizou que está sentindo dores musculares. Ele que era dúvida antes da partida, o Tite pediu para o Leanderson e o Bruno aquecerem. É o Vasco com o Siston. Tenta botar na frente ele. E o Pedrinho melhora para o Pedrinho. Voleibol amanhã, 3h30 da tarde. A Espanha, que venceu a Rússia por 3-2 hoje, está no páreo com essa vitória. O Brasil luta pela classificação amanhã no jogo contra a Rússia. Que jogaço! Aqui vem o Grêmio. Luiz Mário para o Anderson, cruzamento para o Grafite, a bola desviada e o árbitro marcou. Pênalti para o Grêmio. Éber Roberto Lopes está apontando o toque do vascaíno. Agora, Renato Marcília. Pênalti, claro. Ele, olha como o jogador abre o braço intencionalmente na passagem da bola, interceptando de forma premeditada. Infantilidade até do jogador do Vasco da Gama. Mas o pênalti não deixou nenhuma dúvida. Tanto que o Éber Roberto Lopes, que não estava muito perto do lance, por sinal, não teve a mínima dúvida. A convicção foi absoluta e o auxiliar, eu olhei, no mesmo momento, foi para a linha de fundo. Tão claro que foi a penalidade máxima cometida pelo jogador do Vasco. O Emerson tenta mostrar ali o braço, dizer que foi, né, com o braço colado no corpo, mas olha, não foi. Não tem jeito, Emerson. Estica realmente o braço. E o pênalti está marcado e o Anderson Lima pode assumir a artilharia do Campeonato Brasileiro, hein? Ele vai para a cobrança, fez um gol domingo, já fez um hoje batendo falta. Aí o Elton. Veja a preocupação do goleiro do Vasco. Anderson Lima vai para a cobrança. Aos 18 minutos do primeiro tempo no Estádio Olímpico. O Grêmio pode chegar ao segundo. Autorizado Anderson Lima. Vai para a bola, bateu. Gol! A bola ainda toca na trave esquerda. Vai para o fundo da rede. 19 minutos do primeiro tempo. Segundo do Anderson no jogo. Terceiro dele no Campeonato Brasileiro. 2 para o Grêmio. 0 para o Vasco da Gama. E o Vasco tenta a resposta aqui com o Wellington. Vai à linha de fundo, Ramon pedindo. Ganhou bonito o Wellington. Levantou para o Souza, muito forte. A bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Bankfone Bankline. Conveniência feita para você. Olha o Roberto Falcão, 2-0 o Grêmio. O Grêmio é um time mais eficiente, né? Quando chega com perigo. A marcação tá ruim do Vasco no meio.
o Vasco tem uma saída boa, com toque de bola, com jogadores habilidosos. O Grêmio conseguiu agora encaixar um pouquinho melhor na marcação e o Vasco diminuiu a sua chegada. Mas é um time perigoso, principalmente quando chega pelas laterais. O Grêmio está com mais força e está jogando mais no contra-ataque e está encontrando espaço como agora. Bola para o Luiz Mário, o Haroldo ficou. Chegou o Géder na cobertura, na proteção, sai jogando para o Vasco da Gama. 2-0 aqui o Grêmio vencendo. São Caetano vai vencendo o Fluminense por 2-0. Vitória batendo o Goiás por 2-1. A Ponte Preta vai ganhando do Coritiba por 1-0. Houve uma queda de energia elétrica em Campinas. Esse jogo da Ponte Preta está no intervalo. Os jogos que começaram às 9h40. Gols apenas aqui no Estádio Olímpico. Botafogo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bahia, Corinthians e Internacional 0-0. É o Vasco com o Ramon. Bonito lance do Ramon, balançou o corpo, tentou um passe para o Siston, mas estava desequilibrado, foi muito forte e saiu Darley. Há pouco o Falcão falava da marcação deficiente do meio de campo do Vasco. E foi justamente nesse setor onde houve as mudanças mais significativas na transição Antônio Lopes, Evaristo de Macedo. Com o antigo técnico Evaristo, jogavam o Bóvio e o Rodrigo Souto. Quando o Lopes assumiu, ele mudou. Escalou o Haroldo e o Bruno Lazzaroni agora. Entrada forte aí do Souza sobre o Rodrigo Fabre. A falta foi marcada, mas não houve punição não. E você viu que tem bolinha pintando. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Aí o trabalho do Léo Lima. Revelado pelo Madureiro. O Léo Lima tem apenas 20 anos. Siston. Outro jogador feito nas categorias de base do Vasco. O Ederson e a falta sobre ele. Rede balançando. E é gol do Internacional, hein? Corinthians 0, Internacional 1, gol de Fabiano Costa. Como faz gol esse rapaz, né? Começou a carreira no São Paulo como volante de marcação, mais defensivo. Mas tem vocação para o gol. Aí saindo aí o Danley para fazer a defesa. Temperatura vai baixando. Jogar no frio tem diferença, Falcão? Você sempre jogou no frio aqui no Sul. Muitos anos no Roma, na Itália, no futebol europeu. É gostoso? É bom, é muito melhor jogar no frio do que no calor terrível. O rendimento é outro. É muito bom. Fazendo um bom aquecimento é maravilhoso. Aí o Vasco com o Ramon. Foi para a área, faz o break o Ramon. Preparou para o Léo Lima. Experimentou, a bola acabou tocando no Roger. E na sequência a falta cometida sobre o Bruno Lazzaroni. O Érico falava em relação às modificações do time Antônio Lopes em relação ao Evaristo. É que o Haroldo e o Bruno ficam sobrecarregados, são os dois volantes. Quando o Vasco pega a bola, sai pro jogo, sabe jogar, tem jogadores habilidosos. Quando perde a bola, sobrecarrega, ficam só os dois jogadores na marcação. E aí o Grêmio tem um espaço. Vai lá o Ederson para fazer a cobrança, ele bate forte. Estava distante, né, para tentar uma cobrança direta para o gol. Fim de semana tem grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Léo Lima tocou no Wellington. Voltou no Léo Lima. Marca forte o Grêmio, sai jogando. Os gols do Campeonato Brasileiro desta rodada. Já no show do intervalo. Um show de gols para você. Fim de semana com a Fórmula 1, com as finais da Liga Mundial, hein? Sábado de manhã, treino, formação do grid, semifinal da Liga, domingo, Grande Prêmio da Hungria, 9 da manhã, e na sequência a decisão da Liga, tomara, com o Brasil. Lotando o Mineirinho, a torcida mineira, no próximo domingo em Belo Horizonte. Troca passes do time do Grêmio, tá aí o Tinga. Anderson Lima fez os 2 gols do jogo. Vai lá o Grafite. O corte do Emerson, sai jogando o Vasco. Linha direta amanhã, depois de Esperança. Para o torcedor que gosta de coincidências, os 3 gols do Grêmio no campeonato foram marcados pelo mesmo jogador, o Anderson Lima. E os 2 gols do Internacional no campeonato foram marcados pelo mesmo jogador, Fabiano Costa. Em jogos diferentes, né? Daí a importância dessa curiosidade, dessa coincidência. Luiz, em relação ao Tinga, que reclamou de dores musculares, está sendo observado os jogadores reserva ainda no aquecimento. Aí o trabalho do zagueiro Emerson. Começou lá no Bragantino. Teve uma passagem marcante aqui pelo futebol gaúcho, pelo Juventude, o zagueiro Emerson. Na atual temporada, o Emerson jogando pelo Juventude, ainda no primeiro semestre, marcou 12 gols.
sendo 9 deles de bola parada. Vem o Vasco com o Wellington. Ramon. Marcado pelo Gilberto. Está jogando com o Rodrigo Fabre. Vai lá Luiz Mário e o Haroldo. Falta do Luiz Mário sobre o Haroldo. E o Tinga acabou levando o cartão amarelo pela falta anterior. Cartão amarelo, portanto, para o camisa 7 do Grêmio, Tinga. Roubada de bola do Gilberto. Jogou no grafite. Veja a marcação do Bruno Lazzaroni, também do Haroldo. Bola para o Luiz Mário. Haroldo vai no carrinho, agora foi na bola. Luiz Mário fica caído, queria falta, não marcou não o juiz. Aí o Souza. Falta sobre ele. É sentido o Souza, a falta foi do Pedrinho. E tem gol no Brasileiro. E é gol no Barradão, hein? Segundo gol do André no jogo. O outro foi marcado pelo Marcelo Heleno. Vitória 3, Goiás 1. Lá no Barradão, em Salvador. Aí o Léo Lima. Toque do Roger, no lateral, favorecendo o time do Vasco. Amanhã, depois de Liga Direta, tem as deliciosas confusões da grande família. O Antônio Lopes está bem pertinho ali do microfone, por isso que a gente está ouvindo claramente os gritos do técnico do Vasco. O Tinga, que desde o princípio do jogo fez sinal que voltou a sentir uma contusão muscular, acho que não vai dar para ele. Tá fazendo gestos o Tinga, tá aí o Souza. Ramon no comando. Léo Lima pedindo, Ramon tenta o drible, arrumou no Léo Lima. Chega o Tinga de bico, tira dali, tá sentindo o Tinga. Desde o princípio da partida que o Leanderson está no aquecimento. O Tinga agora cai com a mão na perna esquerda. Tem bolinha pintando aí, você viu, tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. David empata para o Corinthians. 1 para o Corinthians, 1 para o Internacional. O suficiente para que o torcedor do Grêmio aqui no Olímpico festejasse. Aí o Antônio Lopes. E olha, hoje claro que ele está protegido em função do frio, mas essa camisa meio mostarda que ele está usando, o Lopes, durante a última passagem dele pelo Vasco, foi uma camisa verde. Só que dessa vez ele escolheu uma camisa que é meio quente, ela é meio aveludada. Vamos ver se no verão ele vai manter, mas é uma marca do Antônio Lopes, né? Tinta pretinha no cabelo para ficar bem legal. E agora a camisa mostarda. E vai haver substituição no time do Grêmio. Leanderson, camisa número 15, no lugar do Tinga. Tá aí o Leanderson entrando no time do Grêmio. E a bolinha pintando na tela da Globo. Show do intervalo com os gols desta segunda rodada do Brasileiro. E é gol de Fábio Júnior cobrando pênalti. 1 para o Cruzeiro, do Vanderlei Luxemburgo, 0 para o Palmeiras. Ex-Vanderlei Luxemburgo. Hoje o Vanderlei não está dirigindo o Cruzeiro, mas por incrível que pareça, Luxemburgo recebeu uma proposta do Cruzeiro e deixou o comando técnico do Palmeiras, clube com o qual ele tinha contrato até o fim do ano. O Paulo César Guzmão está dirigindo o Palmeiras, o auxiliar técnico do Luxemburgo, mas que também vai para o Cruzeiro, a exemplo do Antônio Melo, preparador físico do Flamengo. Bola recuada aí para o Elton. Paulo César Guzmão, que já foi técnico de campo do Vasco. Mas depois ele mesmo disse que estava verde ainda para ser técnico. Melhor trabalhar como auxiliar. Tem o Léo Lima. Olha o Souza. Falta sobre o Léo Lima, cometida pelo Anderson. E o Weber Roberto Lopes acompanha as jogadas bem próximo do lance, ele fica. Tem o Vasco com o Souza. Levou para o pé direito, experimentou e jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. Falcão entrou, Leanderson, saiu Tinga.
Modificação perde muito o Grêmio. O Tinga é um jogador que está adaptado, rápido, é o jogador, é o motor do Grêmio que dá velocidade. Não estava dando velocidade no jogo porque já estava com um problema. Aí tem gol aí. E é o jogador que saindo, o Grêmio perde um pouquinho de velocidade. O Leandro é um garoto que está começando, tal. Filho do Leandro, foi um jogador que teve uma história muito boa no Grêmio, foi seleção Amadoras, que teve uma lesão muito grave, acabou destacando muito da vitória da Bahia. É um jogador que todo mundo fala maravilhas, vamos ver. Beijo Gilberto. Botou no comando para o Leanderson. Bola volta no Luiz Mário. Anderson Lima, o homem dos 2 gols. Cruzamento e o corte do Haroldo. O Leanderson que apareceu lá na ponta direita. Tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. Olha, terceiro gol do André, já é artilheiro ao lado do Anderson Lima, hein? Vitória 4-1 no Goiás. Goiás que estreou vencendo 3-1 a Portuguesa. Jogando hoje fora de casa vai perdendo. E a temperatura vai baixando aqui, hein? Falta sobre o Wellington. E os gritos de cartão do Antônio Lopes. Era lance para cartão, Marcília? O Claudio Miro foi na dividida, a bola estava para os dois. O jogador do Vasco jogou uma fração de segundo antes, olha lá, chegaram junto. Aí não tem como parar, né? Não houve maldade, violência, falta comum. O Ederson vai para fazer a cobrança. Pega forte o Ederson, hein? Fez muitos gols no americano nesse tipo de jogada. Vai o Ederson, pé esquerdo, jogou para fora. Nos confrontos entre Vasco e Grêmio, 32 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 14 vitórias do Grêmio e 11 do Vasco. No geral, 46 jogos, 21 vitórias do Grêmio e 14 do Vasco. O Grêmio leva vantagem. O Grêmio do Tite, você viu ali o Tite, o Adenor Leonardo Bach. Foi bom jogador de meio campo o Tite, Paulo Roberto Falcão? Jogava bem, teve um problema, teve muitos problemas de joelho, acabou tendo que largar a profissão muito novo. Justamente 8 ou 9 operações de joelho, foi um absurdo. Mas jogava bem, jogava de volante, jogou no Guarani. Esteve naquela final, quando o Guarani perdeu para o São Paulo naquele brasileiro, o Tite estava lá no Guarani. Depois jogou na Portuguesa também, né? Portuguesa. E acabou precocemente encerrando a carreira. Muito médio clássico, né? De toque e tal. Médio clássico é definir, está certo. Não, Falcão. clássico. Ah, clássico, tá certo. Muito bem, Falcão. E além desse clássico, o que vem? Por exemplo, um jogador como Carpegiani, etc. Com você mesmo. Você está falando do Carpegiani que era fora de série, né? Tá certo. Luiz, o Gilberto levou o cartão amarelo. É o segundo cartão para o time do Grêmio. O outro foi para o Tinga, mas que já foi substituído em função de contusão. Aí a falta sobre o Ramon. O Grêmio que não vence o Vasco em Brasileiros há 4 jogos. Nos últimos 5 anos, o Vasco vem levando a melhor com 3 vitórias e 1 empate. Hoje o Grêmio está na frente, 2-0. Rodrigo Fabre, com essa esquerda sempre habilidoso, e a falta sobre ele. Heber Roberto Lopes vai tirar o cartão e vai punir o Haroldo com o cartão amarelo, que vem fazendo uma falta sobre a outra. Olha, são 20 faltas cometidas pelo Grêmio, 9 pelo Vasco da Gama. Faltas mais gritantes, é o terceiro cartão para o time do Vasco, Marcília. E eu falei alguns minutos atrás de que o Haroldo estava se expondo muito nessa marcação individual e que o cartão era quase que uma consequência. É o terceiro cartão, né? Depois até uma dúvida aqui com o Marcília sobre cartão. Foi dessa cobrança do Anderson Lima. Vai lá o Anderson, ele pega forte, hein? Olha aí, pé direito, Elton. Deu para segurar definitivamente, não. Chegada do Bruno Lazzaroni. E a falta sobre o Bruno Lazzaroni. Ô Marcília, eu tô aqui vendo os cartões. Cartão pro Tinga, cartão pro Gilberto. O terceiro agora foi pro Haroldo. E o Emerson na hora do pênalti lá do Vasco, não era para cartão, não? Botou a mão na bola? Eu não considero aquilo ali como uma atitude assintosa do jogador. Normalmente o jogador, quando coloca a mão na bola para levar o cartão, é aquele que vai levar, digamos, o balãozinho, o drible. Quer dizer, ele está fraudando o espetáculo, né? Tá bom.
Em o time do Vasco, veja a arrancada do Souza pela esquerda, cruzamento, olha o Siston, Darley! Para fazer a defesa. Mas o Vasco chegou de novo. Aí trabalhando bem o Darley. Já no show do intervalo, os gols desta rodada do Campeonato Brasileiro para você. São Caetano 2-0 no Fluminense, Ponte 1-0 no Coritiba, Vitória 4-1 no Goiás e Cruzeiro 1-0 no Palmeiras. Além de Corinthians e Internacional 1-1. São os gols nos jogos desta quarta-feira do Brasileirão. E tem 3 jogos amanhã, Flamengo e Juventude, Portuguesa e Paraná e Gama e São Paulo. O Vasco tem esses 3 jogadores na frente. O Léo Lima, que sai de trás, o Siston, Léo Lima, Souza e Ramon. Quando eles conseguem triangular, é um Deus nos acuda. Jogadores rápidos de muita habilidade. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Vem o Vasco com o Ramon. Souza vai para a área, vem o cruzamento. Cláudio Miro domina e tira. Emerson. Bruno Lazzaroni. Tentou jogar no comando para o Souza. Bruno Lazzaroni foi para a dividida. Bola sobra no comando. Bola espirrada, a saída do Darley para fazer a defesa. Vem o Vasco de novo, olha o Ramon. Girou e a falta sobre ele. Se o Anderson Lima é especialista de um lado, Ramon é especialista do outro. O giro, nenhuma dúvida, né, Marcília? A falta foi clara, pegou no pé de apoio do jogador, fez a alavanca, derrubou o Ramon e foi bem marcado. A confiança do Antônio Lopes no Ramon é tão grande que ele se virou para o banco e falou até que enfim uma falta ali perto da área. Vai lá o Ramon para ajeitar com enorme carinho. Falta é ótima para o Vasco da Gama. Ramon fez um gol na seleção brasileira. Foi exatamente dessa posição contra a França na Copa das Confederações ano passado. Vai lá o Ramon. Ele e o Ederson, que chuta forte com o pé esquerdo. Grêmio vencendo por 2-0. Vai lá o experiente Ramon, já fez 63 gols de falta na carreira. Veja o círculo aí, nos 9,15 metros, a distância correta para a formação da barreira. Veja que os jogadores do Grêmio, no círculo inserido pela Globo para você, eles estão respeitando os 9,15 metros. Veja, os do Vasco é que estão um pouco dentro. Mas aí pode, vai Ramon na cobrança. Vasco chegando, Ramon na batida, a bola tocou na barreira. E aí na sequência a falta cometida pelo Ramon. Luiz, esclarecimento rápido a respeito do toque, né? Que ele é sempre intencional para que haja infração. Existem 3 estágios. O de cartão vermelho, quando evita um gol. O de cartão amarelo, que é aquele mais assintoso. E o que é o toque, simplesmente, que o árbitro não marca absolutamente nada. Em todos tem que haver a intenção, mas existem esses 3 estágios. Para efeito disciplinar, para né? efeito disciplinar. Quer dizer, é importante dizer isso, que não é toda vez que o jogador bota a mão na bola que ele merece ser punido com o cartão amarelo, como explicou o Marcília. Aí o Luiz Mário. Agora é o Géder na marcação do Luiz Mário. Chega forte e faz a falta. Já o show do intervalo para você, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Tentativa do Roger, a chegada do Léo Lima e o lateral favorecendo o time do Grêmio. Aí Gilberto na cobrança para o Grafite. Girou, marcado pelo Emerson. Lateral do Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Placar final, Vitória 4, Goiás 1. Jogo encerrado no Barradão. O Fluminense também está encerrado o jogo. 2 para o São Caetano, 0 para o Fluminense. O primeiro gol foi do Ademar de falta. O Ademar que esteve no Stuttgart da Alemanha, voltando agora ao São Caetano. E no segundo gol ele bateu o escanteio. Já nós vamos ver. Fique ligado no show do intervalo.
Aí vai levar o cartão também. Aí o cartão jogador amarelo lá. para o Pedrinho. Mais uma falta boa para o Vasco, vai lá o Ramon. Ramon gosta da cobrança um pouco mais próxima da linha da grande área. De qualquer forma, ele bate muito bem. Você viu a caminhada do Souza sofrendo a falta na imagem da câmera invertida da Globo. E o Ederson que chuta forte ou até o chute cruzado, né? São as opções do Vasco na cobrança. Para o Ramon não tem essa história de distância não. Ele é um excepcional cobrador de faltas. Repito, já fez 63 dos 225 gols da carreira cobrando falta. Ramon e o Ederson. Veja lá a preocupação do Darley. Mais uma boa oportunidade para o Vasco. Aos 41 minutos. Autorizado o Ramon. Parte para a bola o Ramon, pé direito. A bola vai pela linha de fundo. Fica se lamentando o Ramon. Amanhã, Brasil e Rússia, pela Liga Mundial, fase de quartas de final. Que são 2 grupos de 4, os 2 mais bem colocados se classificam. A Rússia perdeu da Espanha hoje. Portanto, Rússia e Espanha e o Brasil no páreo para a classificação. O Brasil tem que vencer o jogo amanhã para conquistar o primeiro lugar e a classificação. 3h30 da tarde ao vivo na Globo. Olha o Souza, levou o pé direito, bateu bonito, Darley! Caiu firme no canto esquerdo para fazer a defesa, fica se lamentando o Souza. Ele se desculpa com o Léo Lima. Eles foram revelados juntos. Foi a 11ª finalização do Vasco contra 5 do Grêmio. – 42 minutos, já tem o show do intervalo para você. É sempre duro enfrentar o Grêmio no Estádio Olímpico. Ano passado o Grêmio só perdeu um dos 14 jogos aqui pelo Brasileiro. Perdeu para o São Caetano. E só. Contra-ataque do Vasco. Levantamento para o Ramon do lado esquerdo. Não alcança o Ramon, lateral é do Grêmio. Paulo Roberto Falcão, 2-0 para o Grêmio. É um placar elástico por aquilo que foi o jogo, Falcão? Acho que sim. Acho que o Vasco também chegou, diminuiu um pouquinho, teve esse chute agora, mas teve 2 oportunidades na frente do Darley. E aí o Darley pegou. O Grêmio tem velocidade, chega com facilidade, principalmente pelo Luiz Mário, que tem uma grande atuação. Mas eu espero uma melhora ainda maior no segundo tempo. O primeiro tempo foi bom. Tem mais gol no Campeonato Brasileiro. Guilherme. Tá estreando o Guilherme do Marília, do São Paulo, do Valladolid, do Vasco, do Atlético. E o Corinthians vira o jogo para cima do Internacional, para alegria da torcida tricolor aqui no Estádio Olímpico, né? Que rivalidade. Guilherme do Grêmio também, né, Luiz? Do Grêmio, Guilherme do Grêmio, bem lembrado, Eric. Jogando com a camisa número 7 do Corinthians e jogo no Pacaembu. O Corinthians ganha um aliado, né? Passou pela seleção brasileira, o Guilherme. Guilherme que não deixou boas recordações do Grêmio. Até hoje não está explicado um episódio em que ele teria fugido da concentração. Vamos a 47, teremos 2 minutos de acréscimo. Aí o Grafite. Faz o giro. Tentou botar no comando para o Anderson Lima, devolveu no Grafite. E o Tite é um dos poucos técnicos do futebol brasileiro. Luiz Mário caiu de novo, hein? Que o time que joga no 3-5-2 tem que dar liberdade para os alas. E com o Grêmio isso acontece. Aí o Leanderson. E a bola vai sobrando lá com o Elton. É isso que faz, Luiz, com que o Luiz Mário tenha a marcação do Haroldo. Porque esse lateral que está com a bola, que sai bastante para bater de frente com o Anderson. O que acontece? Para não ficar 2 com 2, 2 zagueiros do Vasco contra os 2 atacantes do Grêmio, o Haroldo volta um pouquinho para marcar o Luiz Mário para sobrar um zagueiro. Por isso que acontece normalmente, e tem acontecido nesse primeiro tempo, confronto do Haroldo com o Luiz Mário. Rodrigo Fábio e o Bruno Lazzaroni. Bola sobra no Gilberto. Luiz Mário. É muito rápido o Luiz Mário. Acabou ajeitando, foi de presente para o Haroldo.
Léo Lima. 2 gols do Anderson Lima. O Grêmio vai vencendo o Vasco. 1 de falta, o outro de pênalti. 2 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Vasco que joga no próximo sábado contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E o Grêmio enfrenta o Fluminense sábado também, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aí o Ramon. Mais atrás, no Léo Lima. Acabou desarmado, está jogando o Rodrigo Fabre. Luiz Mário. Gilberto. Leanderson lá pela direita no comando o Grafite. Vem o Gilberto. Falta sobre ele. O Emerson chegou atropelando o Gilberto. E é falta favorecendo mais uma vez o Grêmio. Outra vez frontal contra o gol do Elton. Tem uma dúvida, né, Marcília? Deixou a bola e foi no corpo do jogador. Bem marcado. Já já, show do intervalo, show de gols da rodada do Brasileirão para você. Primeiro tempo com acréscimo de 2 minutos. Veja a preocupação do Tite. 46,5, vamos a 47. Vai lá o Anderson de novo na cobrança. Ele e o Rodrigo Fabre, sempre a dupla. E a preocupação do Elton. Na primeira cobrança o Elton tentou ir para o canto protegido pela barreira. E o Anderson Lima bateu no canto dele. Antônio Lopes grita com a barreira com o seu goleiro. Anderson Lima na cobrança. Aí, pé direito. Saiu só o da torcida, né? Vai terminar o primeiro tempo. O show do intervalo está chegando com os gols da rodada. Segunda do Brasileirão 2002. Apita Heber Roberto Lopes. Está encerrado o primeiro tempo aqui em Porto Alegre. O show do intervalo começa com os repórteres da Globo, Glauco Paza e o Eric Faria. Olímpico de Porto Alegre. O Vasco mexeu. Saiu camisa 19, Siston, que é apoiador. Entrou o Washington, camisa 18, que é atacante. Antônio Lopes vai tornar o time mais ofensivo nesse segundo tempo. Já o Grêmio com a mesma equipe que terminou a primeira etapa, já com o Leanderson no lugar do Tinga. Autoriza Heber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Estádio Olímpico, de 2 para o Grêmio, 0 para o Vasco da Gama. Aí o Luiz Mário sempre muito veloz. Bola vai sobrar na esquerda com o Rodrigo ou com o Gilberto. Gilberto no fundo, cruzamento, olha o Grafite. Bola volta no Rodrigo Fabre. Gilberto está impedido, o Rodrigo inteligentemente não tocou. Aí parte para a jogada individual. O corte foi do Bruno Lazzaroni. Então os primeiros movimentos do segundo tempo, é a bola rolando, é o Campeonato Brasileiro para você. Em cruzamento, Elton ficou na dúvida, o passe era muito forte, não deu para o Grafite. E a bola vai sobrando com o Ederson. Grafite aperta ali. E ganha. A alegria do Tite, que está bem ali à frente dele. Alegria, e o Tite olha para o torcedor e pede o aplauso, porque o Grafite tem sido muito contestado nos outros jogos, também nesse, o torcedor estava indo demais. E o Tite, preocupado com o seu jogador, pede que o torcedor aplaude. O Vasco agora sai muito mais. O Vasco tem praticamente 4 jogadores na frente. O Ramon e o Léo Lima, que são 2 articuladores, são jogadores de frente que gostam de chegar. O Vasco vai ter uma presença maior no ataque, mas vai ficar muito vulnerável atrás. Você viu a confirmação da modificação do Vasco. Washington, 18, é atacante. Saiu o Siston. Rodrigo Fabre na cobrança da falta. Aí vem bola para a área do Vasco. Rodrigo na cobrança. Elton acompanha para ficar com ela. Vai jogando errado o Elton. Gilberto recupera. Marcado pelo Haroldo, também pelo Wellington. Wellington e o Léo Lima. Falta do Luiz Mário sobre ele. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de Esperança. Souza, esse é o Bruno Lazzaroni. Outra vez o Souza. Léo Lima. Sempre habilidoso com o pé direito, tocou no Ramon. Tentou bater para o gol, Darley fica com ela. Mesmo a bola desviada, o Darley, muito esperto no lance, acompanhou legal e fez a defesa. Segue o Vasco apertando, tá aí o Washington.
Trabalha com o Ramon. No comando para o Souza. De primeira para o Wellington. Valeu o esforço, a bola não sai não. Aí o Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni. Chegou a ser técnico da seleção na Copa de 90 na Itália. Bola sobra no Léo Lima, tentou pegar de primeira. Chegou tirando o Pedrinho. Bola volta no Haroldo. O Washington. Passou o Ramon, é para ele. Chegou Cláudio Miro para tirar da área do Grêmio. E sai jogando. Jéder e o Grafite. Os jovens torcedores do Grêmio. Amendoinzinho ali. Como combina, né, um amendoim com um estádio de futebol, impressionante. É duro depois o pessoal da limpeza. Ou então aquela pipoca. Em casa é mais pipoca que amendoim, né? Porque o amendoim na casca é tranquilo. O cara atrás, não tem que ficar fazendo, botando lá no fogo ou micro-ondas, como é o caso da pipoca. Palmeiras vai perdendo para o Cruzeiro por 1-0. E nós dissemos no primeiro tempo que o Vanderlei Luxemburgo deixou o Palmeiras, foi contratado pelo Cruzeiro. Ele, o Paulo César Guzmão, que era o auxiliar técnico, o Antônio Melo, que estava no Flamengo, preparador físico. E o Palmeiras está acertando, a notícia que vem de São Paulo é que o Palmeiras acaba de acertar a contratação do Flávio Teixeira, o Murtosa, auxiliar técnico do Felipão na Copa do Mundo. O Murtosa, que chegou a dirigir o Cruzeiro logo que o Felipão assinou, disse que também não estava preparado, que o negócio era ser assistente. Mas agora chegou a vez do Murtosa, do Flávio Teixeira, dirigir um time, e logo um time do tamanho do Palmeiras, né? Um grande time do futebol brasileiro. E como interino, o Murtosa chegou a ser campeão dos campeões e no ano 2000 dirigindo o Palmeiras. Na primeira Copa dos Campeões, exatamente quando o Filipão foi para o Cruzeiro. Aqui o Vasco apertando. Souza bateu no cantinho, Danley foi lá para fazer a defesa. Ainda sobre Copa do Mundo, o técnico Tite recebe hoje um reforço importante no banco de reservas. O preparador físico Paulo Paixão, pentacampeão do mundo, estava afastado dos jogos do Grêmio, ainda em virtude do falecimento do seu filho. Morte trágica do filho do Paulo Paixão, 25 anos de ataque cardíaco, impressionante. Aí sai a jogada do Cláudio Miro. Era o Pedrinho nessa jogada aí. Vem de novo o Vasco. Haroldo. Aí o Léo Lima. Souza. Tentou no Ramon. Bola volta na direita. Aí o Wellington. Outra vez o Souza pelo comando. Bota na frente, arranca o Souza. Vai na raça. E acabou perdendo o corte na sequência, foi do Emerson. Se manda o Vasco, o Ederson. O cruzamento foi do Washington para o corte do Emerson. Luiz Mário. Usa a rapidez. Aí ficou livre, tem Gilberto do lado esquerdo, Grafite pelo comando. Tentou a jogada no Leanderson, a bola sobra no Rodrigo Fabre. Outra vez o Leanderson. Aí o Rodrigo. Leanderson. Luiz Mário, melhor para o Haroldo. Contra-ataque do Vasco. Vem o Souza. Toca no Léo Lima, Léo Lima se manda pelo comando, outra vez trabalhando no Souza. Aí Ramon. Tentou na esquerda para o Washington, Washington não foi. Danley saiu para fazer a defesa. Internautas de todo o Brasil. Você que se liga na Globo, que pode acessar a internet. Temos a seguinte pergunta para você. Nossa interativa de hoje. A torcida do Inter de Milão tem razão em chamar o Ronaldinho de ingrato? Sim ou não? Globo.com/Brasileiro 2002. O Ronaldo teve 2 contusões, 2 cirurgias seguidas no joelho. Ficou praticamente 2 anos sem atuar pelo Internacional, recebendo 5 milhões de dólares anuais de salários. E agora recuperado,
não participa do primeiro jogo pela Liga dos Campeões contra o Sporting de Portugal. Já está viajando para o Brasil, que vai jogar dia 21 contra o Paraguai lá em Fortaleza, na próxima quarta-feira. E você, o que você acha? O ingrato Ronaldo com o Internacional de Milão, com a Internazionale de Milão? Queremos saber a sua opinião. Rodrigo, ele o Haroldo. Weber Roberto Lopes está parando o jogo e marcando a falta. Marcou a falta a favor do Grêmio, porque o Claudio Miro fez uma falta antes. Na disputa de bola, ele não visou a bola, foi em cima do jogador do Vasco. Olha ali. É isso que os jogadores do Vasco estão reclamando. E aí a punição para o Léo Lima. Cartão amarelo para o Léo Lima. Não deu para entender realmente, só se foi por reclamação, porque visivelmente a falta quem fez foi o Claudio Miro. A mão direita do Léo Lima. Pô, acho que foi por reclamação, porque nesse lance era o Souza, Marcílio. Eles são meio parecidos, Exato. O Léo Lima e o Souza, mas o Claudio Miro chegou fazendo a falta e ele tentou mesmo ali atingir, né? Mas se ele não viu a falta, ele também não viu a tentativa. Exato. E mostrou o cartão Souza para o outro jogador. Claudio Miro, que no Santos fazia muitas faltas, continua sendo um jogador de pegada, mas diminuiu o número de faltas. Mais uma agora do Rodrigo Fabre sobre o Bruno Lazzaroni. Passamos de 9 minutos do segundo tempo, segue 2-0 para o Grêmio. Jogos já encerrados pelo Campeonato Brasileiro. São Caetano 2-0 no Fluminense. Figueirense e Guarani 0-0. Vitória 4-1 no Goiás. Ponte Preta 2-0 no Coritiba. O jogo está no finzinho. O jogo começou às 8h30, mas houve paralisação em função da falta de energia. Jogos que começaram às 9h45. Eu digo o resultado já, porque aqui vem o Vasco com o Léo Lima. Queria falta, o Weber Roberto muito próximo. O juiz da partida entendeu que não houve. Placar final também no jogo da Ponte Preta. Ponte 2-0 no Coritiba. Botafogo 0, Atlético Mineiro 0. Cruzeiro 1-0 no Palmeiras, gol do Fábio Júnior de pênalti. Atlético Paranaense 1-0 no Bahia, gol do Fabiano. E o Corinthians de virada vai vencendo o Internacional no Pacaembu por 2-1. Luiz, substituição na equipe do Grêmio, está entrando o Adriano, que é zagueiro, e está saindo o Grafite. Adriano, número 13, no lugar do Grafite, número 9. O Tite tira um atacante mesmo de área e bota um back, um zagueiro. O Tite está pensando, e nesse caso, com razão, que não tem como acertar o time do Vasco tomou conta do jogo. Em 10 minutos só jogou o Vasco, tocando bem a bola, saindo para jogar. Faltou um pouquinho de objetividade, para tem faltou até os 10 minutos do primeiro tempo. O time toca melhor, sai pro jogo, sem muita marcação. O Grêmio não está achando o time do Vasco. Então agora ele tira o Grafite, coloca o Rodrigo Fábio mais na frente, é o segundo atacante do Grêmio junto com o Luiz Mário. O Rodrigo Fábio bate muito bem na bola, também tem velocidade, tem uma técnica superior do Grafite. E ele, com o entrada do Adriano, esse que sai na bola, vai fechar um pouquinho para marcar um pouquinho o time do Vasco. Já que nos primeiros 12 minutos, quase 12 minutos, o Vasco só jogou o Vasco no segundo tempo com esse estoque que nós estamos vendo aí com muita facilidade. Olha o Souza, botou na frente. Foi para a jogada individual, o Souza protegeu, não tocou. E acabou desarmado para o desespero do Antônio Lopes e do Washington, que estava livre do lado esquerdo. Está jogando o Vasco com o Ederson. Vasco joga sábado contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Grêmio vai ao Rio e enfrenta o Fluminense no Maracanã. Os gritos são do Antônio Lopes. Abre o outro, abre o outro! Aqui na frente! Aí o jovem torcedor do Grêmio, todo agasalhado, tá frio, 9 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Sai jogando o Emerson.
Souza. Ele e o Claudio Miro. Aí foi na bola, foi limpo. Leanderson. Anderson Lima. Autor dos 2 gols do Grêmio. Joga pro Leanderson. Luiz Mário. Rodrigo Fabre. Dividida forte ali do Washington com o Rodrigo. O Rodrigo ficou reclamando. Anderson Lima botou pro Luiz Mário. Velocidade na frente. Vem cruzamento direto. Elton. Ele chutou mesmo pro gol, né? Tem que proteger o rosto. Tem que dar um ventinho forte aqui no Olímpico. E o Luiz Mário tentou o chute, porque ó, não tinha nenhum jogador do Grêmio lá na frente do Elton. Aí quando viu que não tem ninguém, manda pro gol, né? Agora uma reunião. Isso é uma conferência ali. Elton e os jogadores de defesa. Vai lá o Anderson Lima para fazer a cobrança. Claudio Miro está lá na marca do pênalti, na expectativa da jogada aérea. Anderson na cobrança. O bote foi do Bruno Lazzaroni. E na sequência a falta. Vem bolinha pintando, tem rede balançando. É o Brasileirão 2002 para você. Primeira rodada, 3 gols de média, hein? E é gol no Maracanã. Alexandre. Botafogo 0, Atlético Mineiro 1. Alexandre que esteve no Botafogo no Brasileiro do ano passado. Alexandre jogou na Portuguesa, no Guarani de Campinas. 1-0 para o Galo Mineiro, que perdeu para o Corinthians na primeira rodada, vai se recuperando. E o Botafogo vai acumulando a segunda derrota nesse Brasileiro, hein? Olha, se botar na rua não tá exagero nenhum, mas levou o amarelo. Ficou barato para o jogador do Vasco da Gama. O Ederson foi na perna do jogador do Grêmio, olha ali. E a bola bem distante de qualquer possibilidade de ser atingida pelo jogador do Vasco. Cartão amarelo, portanto, para o Ederson, número 6, pela falta no Emerson. Luiz Mário. Gira bem. Que chapéu do Luiz Mário em cima do Lazzaroni. Na sequência, Haroldo corrigindo, sai jogando o Ederson. Bota para o Léo Lima. A falta sobre ele, vantagem. Está observando o juiz do jogo e na sequência o lateral favorecendo o Vasco. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. E os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais no Jornal da Globo para você. E essa jogada do Adriano em cima do Léo Lima olha que coisa linda, chapéu. Cada bonita, né? E aqui ele exagerou e o jogador Vasco marcou certo. Vou dizer que essa marcação que nós estamos vendo aí do Adriano em cima do Léo Lima vai acontecer, porque o Tite colocou o Adriano em cima do Léo Lima, que é o jogador que articula, é habilidoso, chega de trás. É uma marcação individual do Adriano, que acaba de entrar em cima do Léo Lima. Vem o Ramon. O Washington adiantou muito. Fez a falta. Pedrinho levou a melhor, saiu jogando com o Anderson Lima. Haroldo cortando, Bruno Lazzaroni. Souza pelo comando, é pra ele, arrumou no Ramon. Tentou o drible, aí se atirou o Ramon. É na posição que ele gosta, né, pra cobrar a falta. Na frente do Weber Roberto Lopes, que abre os braços pro Ramon. Rodrigo Fabre. Habilidoso com a perna esquerda. Leanderson devolve muito forte pro Rodrigo. O Wellington recupera para o Vasco, já jogando com o Lazzaroni. Passamos de 16 minutos do segundo tempo. Ramon jogou na esquerda para o Washington. Aí cruzamento buscando o Souza, domina o Souza. Tinha tudo para dominar e queimar para o gol, dominou completamente errado. Perde uma grande oportunidade o Souza. E na sequência a falta cometida pelo Haroldo. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, sempre um plano para você economizar. Tem gol na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense com Dagoberto faz o segundo sobre o Bahia.
O primeiro foi do Fabiano, agora Dagoberto. É o Furacão na Arena da Baixada, fazendo 2-0 sobre o Bahia, time do Bobô. O tricolor da Boa Terra. Bola para o Souza, girou bem. Tentou chutar de bico, voltou para o Souza. Foi desarmado. E aí a falta cometida pelo Haroldo sobre o Luiz Mário. Vamos então ao gol do Atlético no Maracanã, Lincoln Gomide. Do lado, para o Paulinho. Fez a finta. Bom toque para o Marques. Vai o Marques no fundo. Botou para trás, olha o gol. Gol! Alexandre. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0 no Maracanã. Volta do Emerson sobre o Ramon. Mesmo apostando nesta nova geração do Vasco, Antônio Lopes gostaria de ter no elenco um atacante mais experiente. O problema está no orçamento enxuto do clube, que não permite grandes investimentos. Portanto, se algum centroavante quiser ganhar até R$50 mil, pode bater nas portas de São Januário. Será bem aceito pelo Antônio Lopes. Lateral favorecendo o Vasco. Daí o Antônio Lopes falando ao celular. Ele fala com um de seus auxiliares. É o filho dele, Luiz Roberto. Antônio Lopes Júnior, que trabalhou nas divisões de base do Vasco. Depois treinou o Bangu também nas divisões de base. E o Lopes, quando voltou para o Vasco, trouxe o filho dele, o Antônio Lopes Júnior, para ser seu assistente. Vem o Vasco da Gama, 19 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Grêmio. Tá aí o Ramon. Recebe o Souza. Devolve no Ramon. Mas foi muito atrás. Anderson Lima tenta armar o contra-ataque do Grêmio com o Rodrigo Fabre. Aí Gilberto. Velocidade do Gilberto do lado esquerdo. Leanderson vai pelo comando de ataque. Ele joga no Rodrigo Fabre. Ganhou bem do Emerson. Pé esquerdo do Rodrigo. Bateu pro gol. Foi lá o Elton para fazer a defesa. Amanhã, depois de linha direta, tem as deliciosas confusões da grande família. Amanhã, 3h30 da tarde, Liga Mundial Brasil e Rússia. Que jogo, hein? Brasil venceu a Holanda hoje por 3-0. A Rússia perdeu da Espanha. 3-2 a Espanha venceu a Rússia. Vale classificação, vale o primeiro lugar do grupo. Amanhã, 3h30 da tarde, ao vivo na Globo. Levou sorte o Rodrigo, a bola não saiu. Também ali com as mãos protegidas por um par de luvas. O Rodrigo Fabre. Léo Lima. Mais o passe na esquerda para o Washington. Botou na frente e o pênalti. Foi atropelado pelo Claudio Miro. Aliás, pelo 4, Claudio Miro. E o pênalti está marcado pelo Weber Roberto Lopes. Renato Marcília. E aconteceu, Claudio Miro perdeu o tempo da jogada, levou o drible, como dissesse, atropelou o jogador do Vasco. Não teve a intenção de fazer, mas fez, foi imprudente, correu o risco. Aqui, ó, Marcelo, nota nesse lance que ele é um jogador canhoto. Ele foi fazer a cobertura do outro lado. Normalmente, essa é a bola para entrar com o pé direito. Senta com o pé esquerdo, a tendência de fazer pênalti é muito grande. Chega atrasado. Chega atrasado. O Vasco pode diminuir. Estamos ainda com 21 minutos, hein? Tem muito jogo pela frente. Falcão já disse há pouco, o Vasco tomou conta do jogo no segundo tempo. O Tite, técnico do Grêmio, tentando corrigir, tirou o atacante de área, botou um cara para marcar, o Léo Lima. E o Vasco tem oportunidade agora na cobrança de pênalti. Olha a bolinha pintando aí na tela da Globo. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Onde será que está balançando a rede, hein? E é empate do Internacional de novo, Fabiano Costa. Mais um que vai a 3 gols na artilharia do campeonato. 2 Corinthians, 2 Internacional. Que jogão no Pacaembu. Aqui o Vasco pode diminuir com o Ramon. Outro que pode chegar a 3 gols. A exemplo do André, do Vitória, do Anderson Lima, do Grêmio, do Fabiano Costa, do Internacional. Ali o Danley, 5 meses depois. Esteve suspenso o Danley. Agrediu um assistente, um bandeirinha no jogo da Libertadores. Está de volta ao Estádio Olímpico. Faz uma grande partida.
tem a responsabilidade de tentar evitar o gol do Vasco no momento crucial, decisivo do jogo. 22 do segundo tempo, dá 2-0 para o Vasco. E antes da cobrança, uma substituição no Vasco, sai Haroldo, 5, entra Rodrigo Souto, 15, um volante pelo outro. Vai Ramon, sempre batendo muito bem. Que bonito duelo, hein? Ramon de um lado, Darley de volta ao Olímpico do outro. Vai lá Ramon para a cobrança do pênalti. Autorizado, partiu Ramon, pé direito, gol! Ramon, número 10, cobrando de forma perfeita o pênalti. No cantinho direito, Darley salta, quase toca nela, mas a bola vai para o fundo da rede. 23 do segundo tempo, Ramon, terceiro dele no Brasileiro. O Vasco diminui, 2 para o Grêmio, 1 para o Vasco. Vai pegar fogo ainda mais o jogo, Paulo Roberto Falcão. O Vasco veio melhor, tocando mais a bola. O Grêmio ficou muito preocupado em toque atrás, sem explorar a velocidade do Luiz Mário. O jogador tem que receber essa bola na frente. Veio atrás, ficou dando toque, deu aquele bonito chapéu, lindo, maravilhoso, mas pouca objetividade. O Vasco, com toque, na verdade, chegou lá. É um jogo que está ainda aberto o resultado, porque o Vasco está melhor. O Grêmio certamente não vai ficar atrás, vai tentar sair para o jogo, porque é um jogo ainda indefinido, Luiz. Para o Claudio Miro, esse cartão amarelo. O Claudio Miro foi atendido fora de campo e tão logo retornou, recebeu o cartão amarelo ainda pela falta no pênalti. Exatamente. O cartão amarelo foi dado em função da penalidade máxima. Vem Ramon. Sai jogando o Leanderson, que sofre a falta. Falta cometida pelo Ederson. Já tem cartão, hein? Já o número 6. Já tem cartão amarelo, o Ederson. A 15 minutos do primeiro tempo. Daí, vai ser expulso. Tá expulso o Ederson. O Vasco diminui. O Ederson tá tendo a oportunidade. Ele não é o titular é o Jorginho. Veio do Palmeiras, tá machucado. Aí o rapaz vai expulso. Olha o que arruma pra cabeça dele. Não, e veja bem, dois lances assim. Não é um jogador violento, da entrada você vê. Um jogador que teve aqui, inclusive, jogou algum tempo aqui no Internacional. Sempre foi um jogador que teve. Não tem nem físico de ser violento, mas comete essa imprudência aí e acaba prejudicando o seu time. No futebol moderno, né? Veja o lance do Ederson, que ele faz a falta no Leanderson. Puxou, né? É lance para cartão amarelo quando puxa, Marcília? É lance para cartão amarelo. Ele já tinha o amarelo a 15 do primeiro tempo. No lance, por sinal duro, que eu disse que tinha sido barato até aquele cartão amarelo que ele levou. Deve estar lembrado do telespectador. Agora levou o vermelho. Fez 3 faltas no jogo o Ederson e acabou expulso de campo. Bruno Lazzaroni também levou um cartão amarelo minutos atrás sobre uma falta sobre o Luiz Mário. Vem o Vasco da Gama com o Souto. Aí no comando o Souza, jogou na esquerda com o Washington. Cruzamento para a área. Chegou o Emerson tirando. Bola volta no Washington, de cabeça no comando. Virou, Ramon bateu. Gol! Preparou, Ramon apareceu como um bólido, de pé direito, encheu o pé para a vibração do Antônio Lopes e da grande torcida vascaína em todo o Brasil. É jogo empatado, é 4º gol de Ramon. É um homem da experiência, é o capitão do Vasco da Gama. 2 gols no jogo de estreia do Brasileiro, 2 gols hoje. Falcão está alertando desde que começou o segundo tempo. O Vasco está melhor, está sobrando no jogo. O empate foi amadurecendo. E enfim aconteceu 2-2, tudo igual. E o Grêmio tem escanteio, hein? Ali o Jéder sentindo. Tomou bolada o Jéder. Olha lá o time do Grêmio para fazer a cobrança.
do escanteio. Jogo quente no Estádio Olímpico. Foi a sexta finalização do Ramon em 15 do Vasco. Olha o escanteio cobrado. Vai lá o Pedrinho, tocou de cabeça. Léo Lima não toca na bola. E apenas o tiro de meta. Mas vamos ver o gol de empate do Inter no Pacaembu com o Paulo Brito. Olha o Internacional chegando. Passe com o peito do Daniel Carvalho. Chegou na frente o Inter. Carlos Miguel. Gol! Fabiano Costa fazendo o empate do Internacional. Paulo Roberto Falcão, 2-2, o Tite tentou, botou gente para marcar o Léo Lima, mas o Vasco bravo, e se levou azar na expulsão do Ederson, levou um pouco de sorte, porque na primeira jogada após a expulsão empatou o jogo. Exatamente, que foi fundamental, porque aí ele está com 10 homens, é verdade, mas está com um empate. É muito diferente se tivesse com 10 homens para buscar ainda um empate. Agora o Grêmio mexe, deve mexer, o Glauco vai informar, mas ele precisa sair um pouco mais. O Grêmio ficou muito atrás, aceitou o time do Vasco, aceitou o toque de bola, jogadores habilidosos do meio do campo para frente. O Grêmio aceitou, achou que o resultado estava definido e não estava não. Porque o Antônio Lopes mexeu muito bem no time. Substituição no Grêmio, deve entrar o Bruno, camisa 16, no lugar do Cláudio Miro. Anderson Lima recebendo pela direita, tenta o cruzamento, Bruno Lazzaroni domina. Bola saiu lateral para o Vasco. Vamos ver de novo o gol. Olha, 38% contra 62% de posse de bola. O Vasco com mais posse de bola e o gol de empate, olha. O Souza dominou, quando ele tentou girar, o Ramon apareceu como um louco. E que barato nessa imagem, os dois braços do Elton aparecendo na imagem, né? Na comemoração do goleiro do Vasco. Que barato, é o futebol brasileiro, é o Campeonato Brasileiro para você. 2-2, 4 gols aqui no Estádio Olímpico. E sobre o Ramon, Luiz, quando o Lopes voltou para o Vasco, o Ramon abriu um largo sorriso. Segundo ele, com o Lopes ele rende muito. Inclusive, ele atribui a melhor fase da carreira dele aos anos de 97 e 98, quando foi dirigido pelo Antônio Lopes no Vasco. A modificação no time do Grêmio, que pela saída do Cláudio Miro passa a jogar num 4-4-2 clássico, é isso, Falcão? Acho que sim, talvez o Adriano segurando um pouquinho, o Adriano que é zagueiro que ele tinha colocado para marcar o Léo Lima vai ficar um pouquinho mais solto. Deve o Emerson vai marcar o Léo Lima, porque não vai deixar o Lima jogar, pelo menos não vai tentar. E esse jogador do Grêmio que entrou, o Bruno, é um jogador de habilidade, um jogador que o Grêmio investe muito nesse garoto Bruno, jogador que participa inclusive das seleções. Agora pode ser que o Grêmio chegue um pouquinho mais. Não era a substituição que o técnico Tite gostaria de fazer, mas o Cláudio Miro sentiu e teve que deixar o campo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Bankfone Bankline, conveniência feita para você. Saindo, portanto, Cláudio Miro, número 2, entrando 16, Bruno, no Grêmio. Anderson Lima. Luiz Mário tentou botar na frente. Bola volta no Bruno. Brigando o Luiz Mário. Tentou arrumar para o Anderson Lima na direita. Dividida fortíssima do Géder. Anderson Lima ganhou. Fez o cruzamento para o Rodrigo Fabre. Chegou o Wellington tirando. A bola voltou no Gilberto. Tentou um chute, mandou para fora, mandou pela linha de fundo. Bola foi desviada, escanteio, hein? Aí o Bruno, camisa 16, saindo Cláudio Miro, número 4. Cláudio Miro, líbero, e o Bruno, atacante. Olha o Anderson Lima e o Géder, hein? Aí vem cobrança de escanteio. Levantamento, corte do Washington. Gilberto e o Anderson Lima. Botou na direita. Adriano. E o escanteio. Queria o toque. O torcedor do Grêmio. Do Géder na dividida. O Géder está voltando lá para a área. E está marcado o escanteio para o Grêmio. Anderson Lima na cobrança. Agora é sufoco, é pressão do Grêmio. Vamos lá nessa cobrança. Anderson Lima para a bola. Faz o levantamento. Vai chegando o Pedrinho. A bola sobra no Emerson, que tira ali da área do Vasco. Os meninos do Vasco da Gama, um novo time do Vasco, perdendo por 2-0, com um homem a menos quando o jogo estava 2-1. Busca o empate com 2 gols de Ramon. E o Grêmio segue apertando com o Rodrigo Fabre. Escorregou.
escorregou na hora do drible. E o Léo Lima manda essa bola para a lateral. Linha direta amanhã, depois de Esperança. Aí está jogando o Léo Lima, bota na frente buscando o Ramon. Veja o Pedrinho. Bruno. Girou para o Rodrigo Fabre. Que drible. Tentou botar no comando para o Bruno. Não domina. Aí está jogando o Rodrigo solto. Léo Lima. No pé do Ramon. Está sobrando o Léo Lima. Aí o Ramon. Além de comandar o time, o Ramon está porraça, brigando no jogo. A exemplo da maioria dos clubes brasileiros, Vasco também reduzindo drasticamente sua folha de pagamentos. Hoje girando aí em torno de 300 mil reais. Quem mais gasta no futebol do Brasil hoje é o Corinthians, com 2 milhões de reais por mês de folha de pagamento. Olha a bolinha aí, tem gol no Brasileiro. Aqui segue o Grêmio apertando. Olha o Gilberto recebendo na esquerda. Cruzamento, Luiz Mário dominou, tentou girar. Elton saiu. Chegou Bruno Lazzaroni tirando. A bola sobrou com o Bruno do Grêmio. Aí tentou o toque mais à frente na esquerda. Buscando o Roger. Aí vai a linha de fundo. Bola saiu, bola saiu. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Seja o que for, seja original. Os dois técnicos e Galeano estreando, volante do Palmeiras, do Juventude, faz o gol do Botafogo, hein? Botafogo 1, Atlético Mineiro 1 no Maracanã. Sobra foi do Pedrinho, chega atirando. Vasco jogando com um homem a menos, o Ederson foi expulso. Souza botou na frente e a falta sobre ele. Fica sentindo o Souza. Vamos ver o gol de empate do Botafogo com Lincoln Gomide. Vem o Botafogo, desce todo o time alvinegro. Lá vem a bola na grande área, olha o recuo, mais um, Galeano pro gol. É, que bonito o gol do Galeano, hein? Mais um candidato a gol do Internauta. O gol do Internauta está de volta. Como aconteceu no Brasileiro do ano passado, no Globo Esporte. Logo depois, nas notícias da sua cidade, 15-1, o Globo Esporte. A toda a rodada, o gol do Internauta. E aí a falta mais uma vez sobre o Souza. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Aí o Léo Lima. Faz o levantamento para o Ramon. Chegou o Adriano limpando a área do Grêmio. Depois do futebol, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. E os gols da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Fabre. Aí o Bruno. Gilberto passou na esquerda. Bruno preparou o chute. Foi derrubado pelo Washington. E a falta favorecendo o Grêmio. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de Esperança. Veja lá a preocupação do Elton. 4 gols aqui no Estádio Olímpico. O Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo. O Vasco empatou no segundo. Anderson Lima fez os 2 do Grêmio. Ramon fez os 2 do Vasco da Gama. 4 gols, é artilheiro do Brasileiro Ramon. Fez 2 na primeira rodada, na vitória sobre o Figueirense por 2-0. Rodrigo Fabre e Anderson Lima. Vem a bomba do Rodrigo. É esquerdo, que pancada! Chute do Rodrigo. 37 minutos do segundo tempo, faz o terceiro para o Grêmio. Que pancada! Quando a bola passou pela barreira, já estava em cima do Elton.
que tentou defender, mas sem força suficiente para evitar o terceiro gol do Grêmio. Rodrigo Fabre, primeiro dele no Brasileiro. 3 para o Grêmio, 2 para o Vasco. Alguém pode pensar, isso é falha. Não tem como ser falha. Foi um chute tão forte. Quando o goleiro viu, a bola estava em cima. Veja aí, mais uma vez, a pancada do chute. Saiu tão forte, quando o goleiro levanta, a bola já está passando. Esse rapaz pega muito bem. Nós vimos no primeiro tempo, tinha batido 2 faltas, batido mal. Foi realmente um chute forte. Você falava em gol do internauta, você não vai sugerir isso também, Luiz? Você achou? Tá no páreo, Falcão. Porque foi um chute muito forte, é como disse o Falcão. Dá a impressão, o goleiro falhou, mas gente, que pancada do Rodrigo. Ramon vai para a cobrança da falta. Vai fazer o levantamento Ramon. O Vasco perdia por 2-0, empatou. O Grêmio fez o terceiro. E o Vasco vai lá buscar o gol de empate de novo. 38,5. Vai Ramon para a bola. Faz o levantamento. Cortou o Pedrinho, contra-ataque do Grêmio. Falta sobre o Luiz Mário, vantagem. Outra vez derrubado o Luiz Mário. Outra vantagem, observa o Weber Roberto Lopes. Bruno faz o levantamento para o Gilberto. Elton saiu apavorado ali, conseguiu dominar essa bola no peito. Bota para o Léo Lima, que dribla em cima do Adriano. Faz o recuo para o Rodrigo Souto. E a falta sobre ele. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Anderson Lima fez gol de falta e de pênalti. Ramon fez gol de pênalti, mas faz muitos gols de falta. Ramon, Anderson Lima ou Rodrigo Fabre? O Dionei, internauta, telespectador da Globo, está perguntando, Falcão, para você, qual dos três, quem dos três bate melhor na bola? Olha, eu diria o seguinte, bate muito bem, né? Por característica diferente. Agora, se tivesse que escolher um assim, que bate melhor na bola, forte, eu ficaria com o Fábio. Embora gostaria de ter os 3 no meu time, né? Seria muito difícil para o adversário adivinhar a hora que alguém ia colocar, a hora que ia dar uma pancada. Aí o Vasco, 3-2 Grêmio. Aí o Ramon, que corte do Ramon. Levou para o pé direito, arrumou no Souza. Chegou o Pedrinho, se atirou na frente do Souza para salvar a pátria do Grêmio. 40 minutos, tem bolinha pintando, tem rede balançando. É a rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui o Vasco, Corinthians faz 3-2, é o segundo do Guilherme no jogo de estreia. E Fabiano, segundo dele no jogo, terceiro do Atlético. Atlético Paranaense 3-0 em cima do Bahia. Sobre o Rodrigo Fabre, ele só não foi dispensado pelo Grêmio, porque tem os altos salários, porque também o Real Madrid paga parte desses salários. O Real Madrid, que é o time que tem o vínculo do jogador, ele está emprestado ao Grêmio. Aí o Rodrigo. Cruzamento. Chega Bruno, o Anderson Lima está livre. Mas foi forte demais para o Anderson Lima. Ele alcança. Aí vem cruzamento com o pé direito, a bola toca no Washington, vai pela linha de fundo, é escanteio. Fim de semana, sábado, as semifinais da Liga Mundial em Belo Horizonte, o treino que define o grid do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. No domingo, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Hungria. Barrichello buscando o vice-campeonato mundial, hein? E na sequência a decisão da Liga. E às 4 da tarde o futebol do Campeonato Brasileiro para você. Aí Anderson na cobrança. Bruno, de novo no Anderson, Leanderson. Lateral favorecendo o time do Grêmio. Jogo de 5 gols aqui no Estádio Olímpico, mas para o torcedor do Vasco deve estar um sabor cruel essa vitória por 3-2, né? Você buscar um empate. Vamos lá, internauta de todo o Brasil. Resultado da nossa enquete sobre o Ronaldinho Fenômeno. Perguntamos, a torcida do Inter de Milão tem razão em chamar o Ronaldinho de ingrato? Ficou 2 anos sem jogar, etc. E agora não quer mais jogar no Inter. 67% entendem que sim e não 33%.
Claro que o Vasco teve a dificuldade dessa expulsão, né? Ele perdeu um homem num momento importante. Ele conseguiu empate sem sentir isso, que a expulsão foi em cima, o Vasco empatou. Talvez o Vasco com 11 jogadores pudesse enfrentar um pouco melhor. O Grêmio forçou um pouco, a gente colocou o Bruno, que articula melhor. O Grêmio chegou um pouco mais, o Grêmio se deu conta que tinha que atacar. O Grêmio tinha esquecido de atacar, até porque o Vasco estava muito melhor, e o Vasco colocou o Grêmio no seu campo. Isso fez com que o Grêmio tivesse a necessidade de sair. Quando saiu um pouco, conseguiu o terceiro gol. Chutão do Anderson Lima, cartão amarelo para ele. A bola já estava 2 metros além da linha lateral. Resolveu ser malandro, né? Vai o Souza, a linha de fundo. Olha a bolinha aí, rede balançando no Campeonato Brasileiro. Bola recuada para o Rodrigo Souto. Corte do Fabri. Mais um bom trabalho do Weber Roberto Lopes, hein, Renato Marcília? É um bom árbitro, está numa fase muito boa. Está lutando por uma vaga no quadro da FIFA agora no final do ano, quando abre 2 vagas no quadro brasileiro. É a chance dele, né? E o Palmeiras empatou, Marcília. Quem fez o gol do Palmeiras foi Itamar, empatando no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 1 para o Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Grêmio e empata de novo na segunda rodada. Jogo ainda em andamento no Maracanã, sim. Fim de papo de 1 para o Botafogo, 1 para o Atlético Mineiro. Vem Ramon na cobrança. Pressão do Vasco aos 43 minutos e 50. Olha o Ramon aí, o Vasco com um homem a menos. Ramon dominando, faz o levantamento para a área. Chega Anderson Lima. Jogo encerrado no Pacaembu. E vitória do Corinthians, 3-2 sobre o Internacional. Com 2 gols do Guilherme. Você de Porto Alegre acompanhando agora o finzinho do jogo. Grêmio 3-2, o Vasco apertando. Washington bateu para fora. Você que ainda não viu o terceiro gol do Corinthians, vamos lá, Paulo Brito. Olha o Corinthians chegando, já na área, perigo no lance, gol! Gol de Guilherme, o gol da vitória do Corinthians. Jogo de 5 gols no Pacaembu, vitória 3-2 do Corinthians. 5 gols também aqui no Estádio Olímpico. O Grêmio fez 2-0. O Vasco empatou com 2 gols do Ramon. Os 2 primeiros gols do Grêmio do Anderson Lima. E o Rodrigo Fabri, de falta numa bomba. Um chute impressionante. O que vai dando a vitória para o Grêmio por 3-2. A primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Veja a recuperação do Bruno Lazzaroni. Tentou o chute de longe, estava livre o Souza, ele não tocou. Contra-ataque do Grêmio com o Luiz Mário. Agora 4 contra 3, levantamento para o Fabri. Bola sobra na esquerda com o Gilberto. Vai a linha de fundo, Rodrigo Fabri está livre atrás. Gilberto faz o drible, tenta o cruzamento. A bola foi desviada, escanteio. Ou ele vai marcar o tiro de meta? Houve o desvio, vai marcar o escanteio. Olha lá o Rodrigo Fabri para fazer a cobrança do escanteio. Vem levantamento do Rodrigo, preferiu a bola curta. Devolveu no Rodrigo. Bola saiu, é só tiro de meta, favorecendo o time do Vasco. Vamos ao gol de empate do Palmeiras. Cruzamento para a área, sobe o Itamar, antes dele o Cris. Pega o rebote o Palmeiras com o Marci. Outro cruzamento para a área, gol Itamar! Pro gol! Esse foi o gol de empate do Palmeiras na narração do Kleber Machado no Mineirão. Aqui vamos até os 47, Luiz. São 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47, portanto 46,5 mais 30 segundos aqui no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Atlético e Botafogo, o jogo terminou no Maracanã 1-1. Você de Minas que acompanhou esse jogo, tem imagens agora aqui de Porto Alegre. Vitória do Grêmio por 3-2, jogo de 5 gols. Grêmio 3-2 em cima do Vasco. Vasco com um homem a menos, o lateral Ederson foi expulso. E nesse instante, apita Weber Roberto Lopes. Está encerrado o jogo, vitória do Grêmio por 3-2 sobre o Vasco. Vamos então ao Mineirão, bola rolando com você, Kleber Machado. Marcelo Ramos, o impedimento foi marcado no momento em que o Marcelo Ramos ia fazer o gol do empate. Olha aí, Arnaldo, estava impedido, Arnaldo?
Estava impedido na frente, no momento do passe ele está na frente. A partir de agora, todas as cidades que estavam acompanhando o jogo do Botafogo com o Atlético Mineiro estão curtindo aqui esse momento de encerramento do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. 1-1, resultado final. Falta o resultado final de Grêmio e Vasco. Está 3-2 para o time do Grêmio. O jogo está chegando ao seu final. Terminou também Grêmio 3, Vasco 2. Você estava acompanhando Grêmio e Vasco, né? Agora está